prazer grande aqui, um momento diferente para mim, numa plateia aí de praticamente nutricionistas, né? Eu sou agrônomo, eu moro em Patos de Minas, não consegui chegar mais cedo, queria ter acompanhado o assunto aí para a gente poder fazer inferências melhores, né? Nós flutuamos muito no mercado de leite, então é muito bacana a gente ver essas opções aqui de outras categorias, né, outros animais com rentabilidade fenomenais. E nós vamos falar aqui hoje também, a gente tem trazido no assunto nosso essa questão financeira, nós vamos falar de silagem, né? E a gente tem um apelo muito grande porque desde 2009 que a gente, desde 99 que a gente roda esse mercado, e a gente sempre teve uma palestra que a gente fala muito de como que você vai fazer o silo, né? Como é que você compacta, tamanho de partícula, como é que vai falar o ponto de corte, a matéria seca, a linha do leite, o trator ele não pode descer o silo, ele tem que subir, você tem que ter tantos por cento do peso de trator por cada camada que vai compactar o silo, uma série de fatores, penny state, aí você tem que fazer o tamanho de partícula, fibra, né? E aí hoje a gente vai trazer uma abordagem diferente aqui, porque a gente roda fazendas. Essa semana, eu cheguei ontem à noite do Goiás, uma semana intensa, e aí vamos que vamos. Eu gostaria que a ideia aqui não é ensinar ninguém, né? Longe disso, mas talvez provocar uma curiosidade em vocês para a gente poder evoluir juntos, né? Eu trouxe uma curiosidade aqui que nós tivemos numa reunião com o pessoal da Embrapa Gado de Leite. Nós vamos começar um projeto lá em Coronel Pacheco, voltado para conversão em leite. E pesquisando lá o Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, nós identificamos que em 2000, isso aqui é produtividade de leite ano por animal, né? Em 2000, o Brasil produzia 1.105 litros por cabeça dia. Logicamente que o ambiente nosso, talvez aqui, uma equipe mais técnica, talvez roda fazendas mais apuradas, né? Mas nível de Brasil, nós temos aqui esses países. A Estônia está aqui, eu marquei ela aqui porque vou fazer um comentário. 4.500 litros de leite por cabeça dia, a gente tem fazendas aí com 10, 12, né? 8, né? Eu tenho clientes particulares que têm 9, 10 mil litros de cabeça ano. Mas em 2022, que é o último dado avaliado pelo Centro de Inteligência, nós temos aqui também, o Brasil dobrou, né? Nós saímos de 1.100 para 2.200, a Índia aumentou ali 900, e a Estônia, ela dobrou, ela saiu de 4.500 para 10.100, né? Mas a grande mensagem disso aqui, nesse centro de treinamento, de multiplicação do conhecimento e treinamento, é o tamanho do nosso desafio quando a gente vai falar de produção de leite e carne, né? Então, a responsabilidade que a gente tem nesse papel, né? Eu gosto de trazer isso, é um momento até filosófico, né? Que você tem que trazer responsabilidade, porque o produtor é soberano, na minha opinião, e nós temos essa responsabilidade, e se ele não ganhar dinheiro, nós estamos fora, né? Então, é mais ou menos uma linha que a gente tem. Então, é só trazer isso, né, que o papel nosso, o caminho nosso ainda não acaba nunca, né? Vamos falar dessa forma. Mas, beleza. Ok, vamos lá. O milho, né? O que eu quero do milho? O milho, nós não tratamos milho como milho mais, né? Nós tratamos com um subproduto que vai transformar em leite ou carne. Tem que ter essa percepção. O milho espetacular, né? A gente tem uma briga muito grande porque o ponto de silagem, a cor da palha é palha. A gente vê muito produtor colhendo milho verde. Nós vamos falar disso. Nós queremos uma silagem espetacular. Esse aqui é um cliente lá no Carmo do Paranaíba, um produtor de referência.
esse produtor ele tem um cuidado muito grande, ele acompanha esse processo de silagem, que é a operação de guerra na fazenda, e nós trabalhamos muito com gestão de perdas, porque quanto menos perdas, mais sobra, porque o leite é um produto que você não põe em preço, e tudo que a gente não põe em preço, a gente trabalha com gestão de perdas. Porque quando você trabalha com gestão de perdas, quanto menor a perda, mais sobra. Não vou falar mais ganho, mais sobra, né? E que nós queremos também, né? Uma vaquinha deitada na cama, ruminando, ela está convertendo comida em leite. Não é isso? Estou falando bobagem ou não? Então, quando nós chegamos à região nossa de Patos de Minas, eu vou fazer uma observação aqui, nós passamos de mais de 350 compostos de bar na microrregião de Patos, são 23 municípios pela unidade da Emater. Tem de tudo, né? Tem um barracão de frango que virou composto, e tem esses mais tecnificados que controla as coisas no celular, né? Então a gente flutua nesse mercado e a gente vai apanhando e avançando. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é um negócio que saiu da mesa do produtor, que é a análise de solo, né? Estou falando para vocês aqui, talvez um público que não olha tanto, mas existe um momento de observação, porque esse aqui é um caso real de um produtor, né? Esse produtor, nós chegamos na fazenda dele e ele virou para mim e falou assim: ô Wagner, tem 3 anos que eu não passo de 30 toneladas de milho por hectare, de matéria verde, né? Pivô, né? Pivô pequeno, produtor interessante, tem composto, tem separador de solo na fazenda, joga o chorume no pivô, no sistema está fechado, um negócio bacana. E aí a gente debruçamos sobre a análise de solo, né? Temos aqui um pH em torno de 5,5, nós falamos de pH para milho hoje acima de 6, né? Temos aqui relacionado a micronutrientes, o boro na média, o manganês abaixo, o zinco abaixo. Então, quando a gente começa a olhar isso, você começa a perceber por que o produtor não está chegando, não está passando de 30 toneladas. Aí, quando avança um pouco mais, você tem a relação de cálcio, magnésio e potássio, que são as principais bases, né? Com 38% de cálcio no CTC, o magnésio 12% e o potássio 2%. Quando nós falamos de silagem, a importância disso aqui, né? O cálcio hoje nós falamos de 55 a 60, o magnésio 20, e o potássio, quando é silo, é 5. E quando nós falamos de grãos, ele é 3. Né? E trabalhamos com adubação de extração, de potencial de produção, né? Mas aí uma coisa chamou a atenção, quando nós avançamos um pouco mais, nós olhamos o M. O que é o Mzinho aqui? O M é a participação do alumínio na CTC. E aí está aqui, 14%. 14% de alumínio, de 0 a 20%, o alumínio ele não é tóxico, né? O alumínio ele é mortal. Quando uma raiz de uma planta encontra com a molécula de alumínio no solo, ela não desvia, ela não bifurca, ela não incha, ela necrosa e morre, né? Então, fomos aqui para a saturação de base total, o 53. O 53 nada mais é do que a soma do cálcio, magnésio e potássio. E hoje, milho, nós falamos de 65%, 70%, 75% de saturação de base. Porque nós estamos falando de produtores hoje, que você vai numa fazenda e ele fala com você de 200 sacos por hectare de milho, ele vai falar para você, o primeiro lote daquele produtor de leite, ele tira 45, 50 litros. Tá certo? Então, é um negócio que não dá para ficar brincando. Beleza. Nós chegamos nessa época aqui, a lavoura estava em V8, mais ou menos, para V9, produziu 32 toneladas por hectare. Beleza, era o número dele. O que nós vamos fazer? Fizemos 3 toneladas de calcário e 1 de gesso. Tá certo? A programação era fazer mais 2 dessas depois de cada safra.
cada colheita. Ele fazia 5 safras em 2 anos no pivô. Fez as 3 toneladas e 1 de gesso, 3 de calcário e 1 de gesso, produziu 49 toneladas de silagem, só com calcário e gesso. Então, quando ele fez isso, aí ele percebeu que tinha alguma coisa esquisita lá. Porque o agrônomo que recomendou para ele todos os produtos que estavam lá na recomendação para o manejo do milho, foi o mesmo agrônomo que coletou o solo. E foi o mesmo agrônomo que tirou todos os pedidos de todos os produtos que aquele produtor usou na roça. Aí, o que está acontecendo com esse cara, com esse técnico, né? Será que ele não viu que a lavoura está gritando por uma correção de solo, que é uma coisa básica? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o básico ele saiu da mesa. Nós temos que dar uma resgatada nisso de vez em quando, porque lá na recomendação tinha lá indutor de enraizamento. Tinha outros indutores de várias coisas, mas vou parar no indutor de enraizamento, porque adianta colocar um indutor de enraizamento numa área que tem 14% de alumínio na CTC de 0 a 20? Faz sentido? Vocês estão percebendo o que eu estou trazendo aqui? Então, essa é uma preocupação nossa, que a gente vai, toda vez que a gente vai no produtor, a gente pergunta, a análise de solo minha aqui, ela, eu não sei, rapaz, eu fiz em 2020, né? E o problema, o leite é muito ruim, né? A coisa é mais ou menos nessa linha. Então, nós temos que ficar atento nisso aqui, ter essa observação. As lavouras de milho hoje, vocês devem ter visto algumas lavouras aí hoje, elas estão tudo amareladas. Logicamente que tem alguma coisa relacionada à luminosidade. E o magnésio, que é um nutriente que está extremamente relacionado com a fotossíntese, porque ele é a molécula central da clorofila. Aí você chega na lavoura, ela está amarela. Logicamente, com a fase inicial, você vai ver que essa lavoura vai avançar, vai chover, ela vai explorar mais o solo e esse amarelão vai sumir. Por quê? Porque a raiz cresceu, encontrou um pouco mais de magnésio e isso fica oculto. Essa fome oculta, ela mascara o negócio. E, nesse sentido, a extração de nutrientes, um outro ponto muito interessante, a extração de nutrientes do milho, quando nós falamos de grãos e silagem, né, 20 toneladas de matéria seca de silagem por hectare, não é um número fácil, né? Não é um número fácil, 20 toneladas de matéria seca por hectare. Mas está aqui, nós tiramos 80 quilos de fósforo, 200 quilos de potássio, 60 quilos de cálcio e 57 quilos de magnésio. Simplesmente foi embora. E por que eu estou fazendo essa observação aqui, ó, no cálcio e magnésio? Quando é grão, 3:1. 26 de cálcio, 11 de magnésio, uma relação praticamente aqui de 3:1. E na silagem, meu amigo, 62:57, praticamente 1:1, quando eu extraio cálcio e magnésio de uma lavoura de milho para silagem, que o cara faz silagem há 10 anos. E ele usou, muitas vezes na vida dele, ele usou o calcário calcítico, tem 5% para baixo de magnésio e tem 35%, 40% de cálcio. Não tem mágica, né? A lavoura está gritando. Eu tenho um cliente que usou a vida inteira calcário calcítico, porque era o mais barato. Eu tenho áreas de relação cálcio-magnésio 10:1, 9:1 em algumas glebas, e eu tenho que fazer magnésio suplementar, que é um negócio que também é muito discutido, você fazer macronutriente na folha. Porque eu não posso colocar magnésio, calcário, mais que a fonte mais barata de magnésio é calcário, e a lavoura e a área não pode ver mais cálcio. Beleza? É só um ponto de observação, a gente tem visto aqui, o produtor está sendo penalizado por uma observação simples dessa. Aí, como nós fazemos muitas análises bromatológicas dos materiais, isso aqui, uma fazenda no norte de Minas, né? São 10 híbridos. E na análise bromatológica, nós trabalhamos em parceria com o 3R Lab. Então, nós fazemos os trabalhos de campo,
avaliamos as lavouras e fazemos a bromatologia, porque o milho, para nós, que temos uma expertise grande em leite, esse milho ele tem que ser bom no leite, ok? Fósforo, cálcio, magnésio, enxofre. Isso aqui tem lá, quando você pega uma análise bromatológica do 3R Lab, tem lá a porcentagem desse nutriente na fórmula, na análise. Negócio que a gente não observa. Você, opa, peraí, tem um negócio aqui que está chamando a atenção. Fizemos lá. Quando você vai aqui, essa lavoura, a média dos híbridos, são 10 híbridos, produziu 19 toneladas de matéria seca por hectare, um excelente número, uma área de pivô, né? Aí, quando você vai aqui no fósforo, 77 quilos de extração, o cálcio, 50, o magnésio, 46, o potássio, 204 e o enxofre, 16. Opa, peraí, esse trem aqui está batendo com o que a gente tem visto na literatura. Que negócio doido, né? Então, a gente também não olhava, e a relação cálcio-magnésio aqui, ó, 1,09 para 1. Se você pegar aqui o cálcio e dividir pelo magnésio, 1 para 1. Então, notem que a extração de cálcio e magnésio na lavoura de silagem é semelhante. Não dá para a gente fazer aquela relação de calcário 3 para 1 que a gente compra, calcário dolomítico 36 para 12, 40 para 14, nessa linha. Temos que ficar atento nisso aqui, que nós temos lavouras, estamos vendo lavouras não entregando o potencial genético, um saco de milho está custando 1.000 conto. Então, são coisas básicas que a gente não está trazendo, né? Essa aqui já é um pouco mais perto, vocês devem conhecer, alguns de vocês, Fabiano ali em Bom Despacho, fizemos um ensaio lá com 10 materiais também, na safrinha, o potencial menor, o menor investimento, produziu 16 toneladas de matéria seca por hectare, e avaliamos 56 quilos de fósforo, 53 de fósforo, 43 de cálcio, 41 de magnésio, 152 de potássio, 13 de enxofre, relação cálcio-magnésio 1 para 1. Então, se atentem, a gente tem sugerido o produtor fazer um magnésio na folha, fazer um produto, uma cobertura com magnésio, fazer agora tem alguns produtos no mercado de cloreto de potássio com magnésio, para ele poder melhorar esse ponto, porque as produtividades estão ficando aquém do que se faz, do que se precisa, da demanda. Então, você vê produtor fazendo silagem no verão e na safrinha, porque ele não tem comida, né? Isso está gritante. Porque o leite, como é que se aumenta o leite na fazenda? Vocês sabem melhor do que eu. Você põe vaca no leite ou põe leite na vaca, é ou não é? Então o leite está bom, o cara vai lá e compra a vaca, é ou não é? Aí é uma beleza, a área dele é a mesma. Aí ele sai doido querendo comprar silagem. Silagem, 600 contos, chegou uns 3 anos atrás. Esse ano ainda não sei. Mas, vamos avançar aqui. Essas fotos são da safrinha. Deficiência de nitrogênio, deficiência de potássio, são coisas sutis que a gente vê no campo. O produtor te liga, professor Wagner, vem aqui porque a minha lavoura está requeimando o bacheiro. E aí a lavoura, você não vê nada, a lavoura está altamente sadia, né? E de repente uma deficiência de potássio e nitrogênio. E o gritante dessa foto aqui, pessoal, essa aqui está enchendo grão, às vezes alguns híbridos fazem a translocação de nutrientes mais rápido que outros, né? Mas essa lavoura aqui chamou muita atenção, porque é uma lavoura que estava em pleno florescimento e já estava gritando por potássio e nitrogênio, né? Aí não tem jeito. O milho ele vai te dar aquilo que você der para ele, né? Vocês trabalham com nutrição de animais e a gente trabalha com nutrição de plantas, o raciocínio é o mesmo. Ó, um milho espetacular aqui, ó, 15 dias para colher a silagem. Esse aqui é um milho que está colhendo silagem, né? Um milho mais tardio, um milho mais precoce. Aqui é uma área de ensaio da Santa Helena Sementes. Um milho que está no pré-lançamento de avanço, um milho que estava, né? Um milho que saiu, um milho que não aguenta a condição. Então, além da nutrição, nós temos uma preocupação grande de trazer materiais que possam contribuir para o manejo produtor, né? Híbridos para desafiar o teto produtivo,
híbridos para ele colocar numa área onde ele está construindo a fertilidade do solo, híbridos que ele precisa de janela rápida, né? No Goiás, essa semana, o produtor quer milho rápido. Ele quer fazer uma silagem no verão e uma na safrinha. Ele tem composto, ele não tem jeito, ele não tem opção. Então, a gente tem que dar essas ferramentas. Falando do magnésio, que eu acabei de falar aqui, né, uma molécula principal da clorofila, então está inteiramente, né, envolvido com a dinâmica do fosfato, o ADP, depois muda para ATP na fotossíntese, vai gerando energia ali, depois, não vou entrar nesse tempo, porque eu também nem sei muito, mas fundamental aqui para solos com altas concentrações de potássio, reduz a fitotoxidez do alumínio, então as coisas vão puxando as outras, né? Com relação ao potássio, também a mesma coisa, né? E o mais importante que eu falo do potássio é aqui, ó, tolerância à seca e ao frio, estrutura de plantas. Então, você vai numa lavoura que está começando a quebrar como, aí é importante dar uma olhadinha na análise do solo, pô, o que esse cara fez de potássio aqui para essa lavoura estar quebrando? Faz se tem muita planta? Não tem. Faltou água? Não. O que está acontecendo? Se for um problema do milho, liga na empresa. Nós estamos lá. Nosso time está aqui, ó. Ô, seu milho caiu aqui, meu amigo. Fiz tudo certinho. E se não fez, nós também temos que ter a hombridade de chegar e falar assim, ó, tem um BO aqui. Então é um negócio, uma relação mútua, né? Construção de palha. Estamos avançando muito forte isso aqui. A área de silagem é um desafio grande você fazer matéria orgânica, né? Isso aqui é uma fazenda aqui perto, fazenda Calçolândia. Avaliamos, né? Problema seríssimo aqui, olha essa área aqui, 40 centímetros, nós não conseguimos romper uma área de 30 anos de silagem. Não conseguimos romper uma área dessa. Ó. Olha aqui, aqui é um lajedo. Trabalhamos com a braquiária, trabalhamos com o subsolador aqui, existem torrões aqui pré-históricos, né? Vamos falar dessa forma. A raiz de braquiária, ela cresce facetando esses torrões. Como que a gente vai atuar nisso? Esse ano nós vamos entrar com um mix de plantas, outras, além de braquiária, para ver se a gente consegue atuar. Então, um desafio grande. Essa área aqui é a mesma foto dessa área do ano passado. Colonião, Tiguera de milho, Trapoeraba. A corda de viola já encerrou o ciclo, já sementeou, está só te esperando. Está só te esperando você plantar o milho para ela vir. E aí, quando você começa a andar aqui, você vai plantar o milho, a surpresinha do malandro está lá, ó, lagarta, cigarrinho do milho, nós sabemos a tragédia que é. Esse ano o percevejo, ele arrebentou. Arrebentou. Estive no Goiás essa semana, o percevejo lambendo. Sintoma do percevejo, quando você vai ver, né? Você já não vê mais o percevejo? Ó, problema seríssimo, parece que passou a roda do trator, né? Tragédia total, tragédia instalada. Uma planta dessa é aquela planta que vai ficando raquítica, não dá espiga. E milho nós tratamos como uma unidade produtiva. O milho ele vai te entregar 800 gramas de silagem ou 240, 230 gramas de grãos. Uma planta. Se você perder uma planta, se você perdeu 5% de 60 mil plantas, né? Cadê o Ricardo, do homem da conta? Então, assim, são coisas que, né? Se você for pegar a calculadora, você endoida. Mas vamos lá. Spodoptera, perceber, isso aqui já é lavoura instalada, né? Aí, ó, agrotes. Essa aqui é a elasmo, né? Essa aqui é a Diatreia saccharis, muito tempo que eu não via na área de cana, aqui em Lagoa Formosa, na área do milho, né? Porque os milho BT têm uma excelente eficiência na Diatreia, que é a lagarta do colmo, né? Broca do colmo. E para isso, nós temos o tratamento de sementes. É muito importante o produtor comprar hoje a semente tratada, porque a semente tratada, o nosso nome lá chama Fortes NDB, porque o NDB, o N é de neonicotinoide, vai pegar insetos sugadores, né? O D de diamidas vai pegar os mastigadores de solo. Então, quando você vai plantar essa lavoura, já tem uma proteção inicial ali, e se tiver uma pressão alta, você tem que entrar cedo, não adianta. Né?
E o biológico, nós temos um produto também, que ele tem uma supressão importante para o manejo de nematóide. E o sorgo, nós temos o neonicotinoide, mas o fluxofenin, que permite você trabalhar com o dual gold na dessecação pré-plantio, ou no plante-aplique, ou no aplique-plante, que a lavoura você consegue ter uma lavoura mais no limpo, né? E vamos fazer conta, então, Ricardo. Eu queria uma água aqui. Vamos fazer conta aí, gente. Todo milho é bom para silagem ou não? É, ué. Todo milho é bom para silagem. O que é silagem? Agora eu vou desafiar vocês. O que é silagem? Talvez o Ricardo, mais velho que eu lá em Lavras, né, Ricardo? Tenha... Hã? Ah, ok, desculpa. Obrigado. Todo milho é bom para silagem, gente, porque silagem é uma estratégia que o produtor tem de ele colher qualquer volumoso, colocar num silo e disponibilizar isso para os animais na seca, é ou não é? Só que hoje, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: todo milho é bom no leite ou na carne? Essa é a diferença. Por quê? Porque quando você começa a fazer análise bromatológica sistematicamente, fazer ensaios em fístulas de animais, avançar nessa questão da nutrição e do retorno da nutrição para leite e corte, aí você começa a separar híbridos. Quando você tem 30 análises de um material e 30 de outro, esse milho te entrega 1.600 litros de leite por tonelada de matéria seca ingerida, o outro te entrega 1.500, esse milho de 1.600 ele é superior a esse de 500, de 1.500, não tem jeito. Faz sentido ou não? Só análise. E hoje, quando você pega aí essas análises do 3R Lab, Lab Nutri, Exalc Lab, que a gente flutua nesses laboratórios, a análise tem que ser feita, né? E aí vamos aqui só na matéria seca, porque essa conta ela é fantástica, porque a gente vê produtor colhendo desse jeito, porque ele tem que colher cedo no verão, porque se ele não colher cedo no verão, ele perde a janela da safrinha, né? Ele colheu lá 60 toneladas, esse aqui colheu 50. 27% de matéria seca, que a gente está vendo muita silagem com abaixo de 30% de matéria seca. Você faz a conta de padeiro, 60 vezes 0,27, 16 toneladas, 0,2 por hectare de matéria seca, ok? Conta fácil, conta reta. 50 vezes 0,37, 18,5. Beleza? Aí vamos supor que eu fiz a bromatologia, e a bromatologia deu praticamente a mesma. Vamos supor que esse material está igual a esse, logicamente que esse aqui é inferior. Uma diferença de 2,3 toneladas de matéria seca por hectare faz a diferença ou não? Ok. Multipliquei 16,2 vezes 1.600 e 18,5 vezes 1.600. 29 mil litros de leite para 25.900 para 29.600, ok? Conta fácil. Diferença de 3.600 litros. Se o leite está a 2,50, logicamente que aqui o leite está melhor, essa conta ela foi atualizada no Goiás, está 2,50 lá, alguns recebem 2,80. 3.600 vezes 2,50, R$9.000 por hectare, porque eu colhi a minha matéria seca mais baixa. Eu não deixei o meu milho chegar no potencial dele. E o que ele ganha? Essa matéria seca que ele ganhou daqui para aqui, é o que é? O que vocês acham que é? Porque uma planta de milho, depois que ela floresce, ela não cresce mais nada. Ela não cresce raiz, não cresce folha, não cresce colmo. Nós estamos falando de matéria seca, não é água. O que ela acumulou? Amido. Vou provar para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Isso aqui é manejo de colheita. Um milho com 27% de matéria seca, um milho com 37%, a silagem é cor de palha. Essa lavoura aqui, lá no sul de Minas, o lançamento do BT Max, vou falar para vocês daqui a pouco. O dia de campo, lavoura fantástica, a cor da espiga estava verde, a palha da espiga verde, ele queria colher depois do dia de campo. E nós falamos assim, não colhe não, o milho está verde, esse cara mexe com confinamento, Boitel, 79,40, lavoura espetacular.
Espera aí, o Tiagão, não colhe não, o Tiago Júnior. Fizemos a bromatologia na primeira época, pedimos ele para fazer, pesamos, 67 toneladas por hectare, matéria seca de 25, mandamos para o laboratório, 67 vezes 0,25, 17 toneladas por hectare. Estão acompanhando ou não? Conta reta, né? Segunda época, 20 dias depois, 65 toneladas, 32% de matéria seca, 21% de 21 toneladas de matéria seca por hectare. Só nessa brincadeira aqui, quase 4 toneladas por hectare de matéria seca que ele ganhou em 20 dias. Vamos analisar essa análise. Diferença da conversão em leite, quando eu pego aqui a conversão de 1.240 para 1.448, vezes a matéria seca por hectare, 17 toneladas vezes 21 mil litros de leite, vezes 1.246, dá 21 mil litros de leite por hectare. Okay? O potencial da lavoura. Logicamente que quando ensilar essa lavoura, a habilidade que o produtor tem de fazer um silo bem feito é dele. Ou fazer um silo, né, de outra forma. Comparando 21 para 30, 9 mil litros de leite praticamente, a diferença porque ele ia colher o milho mais cedo. Como ele é confinador, quase 1 tonelada a mais por hectare de carne, porque ele ia colher o milho mais cedo. Vamos lá. A lavoura dele custou R$ 10.900, ele terceiriza tudo, ele só tem a plantadeira. A diferença de 9 mil litros de leite, 51 arroba de carne. Vamos lá. Custo. Se eu pegar 10.900 e dividir pela matéria verde, eu tenho R$ 160 para R$ 167 na segunda época. Opa, espera aí, R$ 5 ali no impacto não é tão grande, bacana. Mas quando eu vou na matéria seca, opa, espera aí, 630 para 511, opa, o negócio aqui está mais bruto, até porque o animal não come matéria verde, come? A dieta é feita baseada na matéria seca. Vamos avançar. Olha o amido. Se eu pego aqui, 17 toneladas de matéria seca, vezes a porcentagem do amido, 18, 3,18 toneladas de amido. Lembrando que o amido ele compõe no grão mais ou menos de 80%, ok? Se eu peguei 21 toneladas vezes 32%, 6,8 toneladas de amido. E aí? Olha o tamanho do buraco. Né? Se eu multiplico 9 mil vezes 2,50, 23 mil reais de leite por hectare, e a carne, 15 mil reais. Aqui eu fiz a conta da carne aqui, se não me falha, estava 300 reais, 51 vezes 300, alguma coisa nesse sentido. O produtor, mostramos a conta para ele endoidou. Só, credo. Era isso que ia acontecer? Simples assim. Vamos lá. Isso aqui é um custo de silagem. Isso aqui eu peguei com o pessoal do Reagro, acho que vocês devem conhecer, uma empresa de consultoria e treinamento. Trabalhei lá um período. Eles me mandaram isso aqui de 22, 23. Aí, a turma do custo aí, vamos lá. Vamos pegar o 80-20 aqui, 50 mais 17, mais 9, mais 4, deu 80. Eu tenho aqui insumos alimentares, reposição, mão de obra, sanidade. Vamos para baixo, energia elétrica, combustível, máquina, boosting, serviços, insumos, cama. Aí eu vou perguntar assim, o custo do leite foi 2,43 e 22, 2,24 e 23. No banco de dados de 580 mil litros de leite, são mais ou menos aqui 19 fazendas nesse banco de dados. Eu vou diminuir o custo do leite. Existe algum item desse que eu consigo mexer? Alguém arrisca? Eu consigo mexer na reposição? Vou vender reposição esse ano aqui porque eu vou melhorar o custo do leite. Quanto tempo eu duro? Mão de obra, não vou nem falar da mão de obra, né? Mão de obra agora vai diminuir, a carga horária vai ser excelente. Sem conotação política, hein, galera? Tem jeito de mexer? Sanidade. Sanidade é protocolo, energia elétrica não tem jeito. Ou seja, onde que eu melhoro aqui?
Gente, alimento. Logicamente que o volumoso, ele vai entrar numa dieta, talvez dependendo desse volumoso, metade, 40%, 55%, e vai entrar do volumoso. E como que eu melhoro isso aqui? Fazendo um volumoso de alta qualidade, fazendo uma silagem de alta qualidade. E vou mostrar para vocês. Vamos avançar aqui. Esse aqui é um caso real de um cliente, um consultor que era veterinário, me passou de uma fazenda, que essa fazenda, a comida acabou, a silagem acabou, e ele tinha a opção de comprar a silagem ou entrar na roça cortando todo dia e fornecer para os animais. Quem nunca viu isso aí? A gente já viu. Beleza? Vamos lá. Ele entrou na roça quando o amido estava 18%. Alguma semelhança anterior, né? Quando chegou a 36%, ele ensilou o resto da roça. Ok, normal. Vamos analisar. Custo. Uma silagem ruim era mais barato que uma silagem boa ou não? A pancada é muito difícil ser diferente de uma boa ou de uma ruim. Volumoso. O fato do volumoso já ser ruim, eu já não consigo aproveitar ele na dieta. Por que você vai na fazenda, igual eu fui no Goiás essa semana, a silagem da safrinha, o produtor dá para o gado seco, bezerro, novilha. Ele não entra essa silagem da safrinha não entra no barracão. Não é à toa, é ruim. Beleza? 35% dessa silagem pior, 48% dessa silagem melhor. Opa, quase metade aqui. Primeira pancada. O leite desse lote não é fácil, né? Um lotão aí de 40 litros por cabeça dia, no composto de barn, 40,1 litros de leite dia, um gado comendo 25,59 kg de matéria seca por dia, já deu 40,1 e 42,7. A primeira pancada já chegou aqui, ó. Você pega a diferença de 2,6 litros, 50 animais. Ah, meu amigo. Uai, credo. R$ 3.900 por mês, 3.900 litros por mês, R$ 9.000 por mês, porque ele não planejou a comida dele. O custo, se eu pego o custo do quilo vezes o consumo, a diferença está aqui, 39 que me custou essa vaca para 33 numa silagem melhor. A segunda pancada, 5,89, 50 animais, 294, R$ 8.800 por dia, por mês. Ou seja, ele deixou de ganhar R$ 9.700 e teve que gastar R$ 8.800. Faz sentido ou não? Olha que loucura que a gente vê toda hora no campo, na roça, e a gente não faz conta. Beleza? Ok. BTmax, vocês conhecem ou não? BTmax é a nova tecnologia BT da Santa Helena Sementes. Plantou? Oh, excelente. Tá bom? Já tem um monte de testemunho aqui. Pessoal, o BTmax nada mais é porque uma nova tecnologia, porque a gente está acostumado a ouvir os mais velhos aí, Ildiga, Herculex, Pro, Pro2, os mais novos, Pro3, Pro4, Viptra, Leptra, Treceptra, PowerCore Ultra, PowerCore, não é isso? E aí agora vocês vão começar a ouvir o BTmax, o nome do Y, 7940 BTmax, 7990 BTmax, 2065 BTmax, né? O que é essa história? Há 10 anos atrás, a Santa Helena Sementes, numa parceria público-privada com a Embrapa, descobriram essa proteína dos trópicos e aí foi aprovada em 2022. Primeiro teste, mortalidade de lagarta aos 14 dias, 100% de mortalidade. Aqui tem três sobreviventes que não mudou de Insta. Vivo, mas não mudou de Insta. Né? Excelente. Depois de laboratório é bom demais. Laboratório é bom demais e isso tem que ir para o campo. Não é isso? Tem a turma do laboratório e a turma do campo. Se o campo não validar, não adiantou nada. Valeu, mas não prestou. Né?
Fomos para o campo. E o campo foi isso, que a gente está vendo até hoje, né? Uma lavoura de Betemax. Fizemos um teste fantástico. O pessoal, eu não, o pessoal da pesquisa fez um teste com o Betemax, com o convencional. Foi coletado híbridos com tecnologia VIP3, que já estavam apresentando alguma quebra de tolerância em algumas áreas, principalmente Bahia. E aí o Betemax com alta eficiência e aqui lagartas já tolerantes ao perdendo eficiência, lagartas, milho com VIP3 perdendo eficiência. Então, o que nós temos? Nós temos uma proteína de alta toxicidade, um novo modo de ação e resultados regulatórios consistentes se o milho for aprovado, né? Qual que é a mensagem disso que eu queria passar para vocês? Nós temos a Embrapa hoje, que a gente não precisa ficar tecendo comentários, né? Elogios, é fundamental, porque é uma empresa que fez 50 anos em 2022, com toda a sua expertise do agro. A Santa Helena também é uma empresa nacional, né? Uma empresa com 40 anos de história aí no mercado. E aí, de repente, nós somos coroados com essa tecnologia, porque nós dependíamos de multinacionais. As proteínas BTs que tinham no Brasil são da Syngenta e da Bayer, que comprou Monsanto. E hoje nós temos uma proteína nacional. Isso para nós, o Brasil, altamente merecedor pelo papel do Brasil no agro mundial, né? Vamos falar dessa forma. Então, esse momento para nós é muito bacana de estar trazendo isso para o produtor. Uma proteína só. Lembrando que as outras são piramidações, nós temos uma proteína com alta eficiência, que é o VIP. Né? Você vai pegar um Pro 4, por exemplo, é o Pro 3 com Viptra. Você vai pegar o Leptra, o Trecepta, tem Viptra. E aí nós temos o Betemax trazendo para o mercado. Rodamos lavouras essa semana em Goiás, temos várias lavouras aqui, o nosso time está ali. Fenomenal. Temos aqui um 79,90 Betemax, fantástico. De alta conversão em leite, inclusive. E essa foto aqui é aqui de Paraupeba, no dia de campo que nós fizemos. Né? Isso aqui são proteínas conhecidas no mercado. E aqui o Betemax. Pro 3, Pro 4, Viptra, e aqui o Betemax. Na mesma área, no mesmo pivô. Fizemos um dia de campo lá, não sei se algum de vocês foram ali no Paraupeba, na fazenda Jasdan. Lado a lado. Né? Inclusive, esse material aqui é nosso, é um Pro 4, frente a um nosso, nós também temos VIP 3 Pro 4. Não é, ele falou que ali que é 5 ali. Pessoal, boa tarde, Wagner Thompson. Só compartilhando Nós estamos aqui na região de Paraupeba, numa fazenda Jasdan, né? Fazenda tradicional, melhoramento de giro leiteiro. Nós estamos aqui num pivô, né? Uma lavoura fenomenal aqui para o objetivo de fazer um dia de campo. Estamos aqui lado a lado com a tecnologia Betemax e outra tecnologia do mercado já há algum tempo, né? Uma excelente também tecnologia usada em milho. Mas nós vamos compartilhar com vocês aqui agora a diferença que está a tecnologia Betemax com outras tecnologias que estão no mercado. Então notem, olha como que essa lavoura está intacta, né? Desde a sua parte do bacheiro, né? Que possivelmente era para estar atacado de lagarto cartucho, né? Com zero de dano, né? Então nós temos aqui uma lavoura show de bola, lavoura espetacular com relação a dano de lagarto, né? E aqui do lado nós temos um híbrido já com uma situação que está um pouco sendo comprometida aqui com relação ao ataque de lagarto. Isso para nós está trazendo para o mercado essa tecnologia, a tecnologia Betemax, uma tecnologia diferenciada, isso aqui para o produtor, uma excelente ferramenta para ajudar o manejo de praga na lavoura do milho. Se é Santa Helena, pode confiar. Então, assim, pessoal, temos o lançamento 2065, né? Material fantástico também. Temos 3 materiais Betemax, 2065, lançamento 7940 e o 90, que são materiais já consolidados no mercado, eram Pro 3. Nós temos algum volume Pro 3 ainda, né? Eles foram rapidamente convertidos em Betemax. E só queria trazer para vocês aqui um pouco do trabalho que a gente faz.
né? Isso aqui é um ensaio de validação de campo. Nós temos o 2050, que também é um excelente material. Do lado de alguns concorrentes aqui, a gente avalia, né? Colhe, e o resultado é esse, né? Sempre trazendo números, porque a gente tem que mostrar isso para o produtor. Rapidamente aqui, fazendo essa conta que eu falei para vocês, fazendo a matéria verde, nós colhemos, mandamos para o laboratório, matéria seca alta, né? Produtores de automotriz estão partindo para uma matéria seca mais alta. Matéria seca por hectare, você multiplica pela conversão em leite e carne, você tem leite por hectare e carne por hectare. Isso aqui a gente está fazendo sistematicamente, aqui no Carmo do Paranaíba, não é diferente, né? Frente a vários concorrentes aqui. Temos aqui, na região de Araxá, uma área de safrinha, o milho com 38%, 42%. Nota que a linha do leite ainda não está tão avançada nessa matéria seca. Por quê? Porque são produtores que estão investindo pesado, fungicida. Então, o fungicida permite você colher o milho com a matéria seca um pouco mais avançada e a planta ainda um pouco mais preservada, né? Aqui, em Bom Despacho, mesma coisa, vários híbridos, né? Aqui, ali na Cara Preta, no Grupo Cara Preta, lá em São João da Ponte, lançamento nosso também, só que Viptra, né? Temos aqui o 2050, vários concorrentes aqui. A ideia é, nós temos que mostrar para o produtor o potencial desse milho no leite e na carne. Por isso que eu falei com vocês hoje mais cedo, no começo, porque nem todo milho é bom para o leite, mas todo milho você faz silagem. E aí você conversa com o produtor ou outro, quando ele analisa, você, nossa, mas eu abri aquele silo ali e a vaca virou uma bomba de leite. Tem escutado isso sistematicamente, né? Pessoal, não sei se está dentro do horário aí, Ricardo. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo, pela paciência e tolerância. Uma grande honra compartilhar um pouco do trabalho nosso aí.